6h37. Você está ao vivo na melhor programação de registro de imóveis deste país. Bom dia, Marcos. Bom dia, Venezian. Bom dia, Dalva. Bom dia, Tati. Bom dia, Elis. Bom dia, Elaine. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. 6h37. Bianca, bom dia. Grande dia começando. Quinta-feira, dia de emoções, dia de café. Café com registro civil hoje? Hoje é café com registro civil. Bom dia, Tassi. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Dalva. Você ainda não se inscreveu na minha bio, vai lá e te inscreve. Sabe por quê? Sábado tem aula ao vivo. Ao vivo. Para quem se inscrever. E você não é aluno? Está aberta a aula para quem não é aluno. Te inscreve, o link está na minha bio. Condomínio Incorporações com a equipe de professores. Sala fechada, sábado, 9 da manhã. Vamos estudar juntos. Você é aluno? Você não é aluno? Te inscreve, vem participar. Mas te inscreve aonde? O link está na minha bio. Por que nós estamos fazendo lives todos os dias agora, professor? 3 vezes por dia. Porque nós estamos esquentando a audiência. Por quê? Porque dia 23, 24 e 25 de março nós vamos ter um evento gratuito, online, ao vivo, sobre os segredos da matrícula no registro de imóveis. Vamos fazer um evento? Vamos. Fora do Instagram, uma sala, fechados, todo mundo. Cancela as penhoras quando vem a arrematação. Como é que faz com a matrícula filha, com a matrícula mãe? Abre matrícula no loteamento, na incorporação. Ei, vai ser bonito. Vamos começar logo esse programa? Bom dia, bom dia, bom dia. 6h39, quinta-feira, e você está aí ao vivo na melhor programação de registro de imóveis desse país. E hoje, claro, quinta-feira é um dia especial. Quinta-feira eu gosto de conversar sobre registro civil das pessoas naturais. Uma forma de trazer um pouco do registro civil aqui e, claro, se possível, intercalar ele com o próprio registro de imóveis, né? E hoje eu tenho uma convidada que é uma professora. Deixa eu ver se ela já está em sala de aula. Bom dia, Cassandra. Bom dia, Gisele. Bom dia, Elisandro, Nicole, Leonardo, Enzo, Juremir, colega, Cati, Everton, Deni, Lucinara, Leonardo, Josi. Nossa, quanta gente bonita aqui. Vamos nessa, vamos embora. Deixa eu colocar aqui para entrar minha convidada. Tati, apareceu. E vamos nessa. Esse já foi o convite para ela. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu esqueci de mencionar a caneca que eu estou hoje, então só vou falar que eu estou com a caneca do meu filho, do Leon, né? Ele ganhou do amigo dele, intercambista, então tá aqui a referência para dizer depois, pai, tu não falou da minha caneca. Tá aí a caneca, né? Aí, caneca. Eu tô com a minha também, mas a minha não é tão especial assim. Capaz, né? Bom dia, que bom. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito contente em estar aqui novamente, trazer registro civil um pouquinho metidinha no registro de imóveis. Isso, é ótimo. E o nosso tema hoje é retificações, né? E as retificações do registro civil, elas são bastante procuradas pelos advogados, pelas pessoas que não são advogados também, que vão fazer daqui a pouco uma cidadania, ou que percebem que o nome está errado, ou tem alguma dificuldade com o nome, ou o nome de alguém, e muitas vezes o próprio registrador tem algumas dificuldades de olhar e examinar. Então, vamos começar, né, examinando essa problemática em si, e o quanto é importante para o registro civil isso, né? Eu vou deixar você começar um pouquinho e eu vou te acompanhando. Vamos lá. Então, professora, retificação mesmo tem vários aspectos controvertidos para trazer, né? E foi muito bom você ter falado, inclusive, dos advogados. Inclusive, tem advogado aí, pessoal? Tem, com certeza. Já vi que apareceram ali alguns.
Ali, ó, já falou, Porque, 110 a 6015 é muito interpretativo. Ah, isso aí, isso aí, isso aí. exatamente. Eu estou perguntando que se tem advogado, porque se tem advogado aí, gente, fiquem até o final dessa live, porque a gente vai trazer exatamente o que o professor falou, vamos trazer as retificações das hipóteses do artigo 110, vamos trazer as alterações de prenome, vamos trazer as retificações para fins de cidadania, que assim, ó, que pese a gente sabe, né, professor, que não há aquela obrigatoriedade, né, prevista em lei da assistência jurídica de um advogado, a gente reputa muito importante, essencial, porque realmente são procedimentos que demandam uma complexidade, um conhecimento jurídico, um monte de documentos, né? Então as partes elas realmente elas ficam perdidas e a gente reputa essencial trazer o advogado para perto da gente nessa hora. Não só nessa hora, em diversos procedimentos, né, professor? A gente sabe que o inventário a gente conta com eles, né? A separação, o divórcio, uso capião Muito importante. extrajudicial. Existem outros procedimentos que seria muito importante a presença deles. A gente mesmo estava trazendo na live passada sobre o procedimento de reconhecimento socioafetivo extrajudicial, né? Que as partes se assustam com a quantidade de documentos, né? E que se tivesse a assistência de um advogado junto, facilitaria muito e também traria maior segurança jurídica, né, professor? E as Perfeito. retificações administrativas, elas sofreram uma alteração, né, professor legislativa? Sofreram, sofreram sim. Era muito engessado o procedimento. Era muito engessado o procedimento. Mas aí foi alterado a 6015 e houve uma facilitação ali em relação a alguns procedimentos extrajudiciais. Então é muito comum, eu sempre brinco com. Brinco não. Eu sempre me refiro ao sobrenome que eu já enfrentei a grande dificuldade, que é o Schmidt. Schmidt com dois T's, Schmidt com DT, Schmidt só com D ao final, Schmidt com várias formas, e a mesma família às vezes. Então o cara vem e diz, olha, eu quero arrumar porque meu sobrenome está diferente do meu pai, mas os meus irmãos estão iguais. Agora o meu filho está igual a mim. E aí começa e você é um quebra-cabeça, né? Porque às vezes uma ou outra letrinha que saiu e isso passou e ficou a vida inteira ali. Então, algumas retificações eram só judiciais, só judiciais. O pessoal tinha que procurar o Poder Judiciário. E aí, com a alteração lá no 110 da 6015, já começou a melhorar. Né? Começou, olha, já podemos trazer algumas retificações por requerimento no registro civil, desde que instruídas, claro, com o documento, instruídas com o documento comprobatório, que são as certidões do próprio registro civil que integram isso, e aí o oficial, entendendo que é possível, poderá retificar. E aí a gente vê na prática casos assim difíceis e casos mais simples, né, Tati? Tem os dois viés. O mais difícil que eu sempre encontro, e aqui eu passei já várias vezes por isso, a pessoa chega no cartório e diz assim, meu sobrenome na minha certidão, meu nome na minha certidão de nascimento, tá aqui a minha certidão, ó, antiga, é Ana Cristina. Tudo bem, Ana Cristina, tudo bem. Mas agora eu vim aqui tirar uma certidão e saiu só Ana. Daí eu vou lá no livro, abro o livro está só Ana, não é Ana Cristina. Daí eu pego a certidão que ela tem na mão, é Ana Cristina. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu aqui? Então, na época que foi feito, saiu a certidão Ana Cristina e no livro ficou Ana. E ela passou a vida inteira Ana Cristina. Todos os documentos dela, Ana Cristina. Tudo, que a vida inteira ela só usou aquela certidão dela, Ana Cristina. E no livro tá Ana. Esse é um pipinão, assim. Pipinão, né? Pipinão. Então, esse eu considero os casos difíceis. Tem uma jurisprudência do TJ do Rio Grande do Sul, na época da desembargadora Maria Berenice, que dizia, olha, pode alterar, porque ela passou a vida inteira assim, deve ser feita a alteração. Mas já é uma jurisprudência mais antiga, né? Então a gente tem que ter uma cautela, até porque as certidões antigas são aquelas que vinham com os espaços em brancos preenchidos à máquina, né? Tinha todas aquelas questões. Você já presenciou retificações? Que outros tipos você já presenciou aí? Ah, já, já. E esse foi um caso também que já presenciei. Agora eu não me recordo exatamente o nome, mas ele era, acho que acredito que era Nilson e Nelson. E ele trouxe a primeira via da certidão, porque às vezes as pessoas entendem que para tirar uma segunda via tem que levar a primeira via.
Por sorte, ele tinha essa primeira via. E no livro estava Nelson. E aí, na primeira via da certidão dele, estava Nilson. E o que a gente sabe bem que acontecia, né, professora, é que antigamente, muitas vezes, eles faziam a certidão, ou Aham. datilografavam, entregavam, e aí depois eles completavam o livro. Então, aí que Isso, às vezes isso. Ó, acontecia muito. prestem atenção nisso, gente. Quem não trabalha em cartório, isso é muito importante. A vida real, como ela é, a Tati está falando a verdade. No passado, o oficial tinha muito trabalho. É isso que a Tati está falando. Aí ele pegava, tinha 10 nascimentos para fazer. Ele tinha que fazer os 10 no livro e os 10 na certidão. E o que a Tati falou, fazia as certidões primeiro e deixava no livro as folhas dentro, né? Para fazer depois. Exatamente. E aí, Exatamente. E aí, às vezes, ele até esquecia, né, professor, de fazer no livro. Até esquecia. Porque tinha muito assim, a pessoa é conhecida, depois vem assinar o livro, já sai com a certidão. E aí, às vezes, esquecia de fazer. E aí, aí tem também os procedimentos, né, judiciais de suprimento, de restauração, que a gente conta aí. Mas é isso. isso, professora. Exatamente. A Lei 13.484, em 2017, ela trouxe essa alteração legislativa que foi muito positiva, né, no artigo 110. Inclusive, pessoal, abram o artigo 110 aí, que eu vou trazer as 5 hipóteses de retificação administrativa e acompanhem comigo. Vou abrir Mas aqui o meu. abre aí o seu também, professor. Mas é isso. Inclusive, o primeiro inciso, pessoal, que vocês já podem ver imediatamente, é esse que a gente tá trazendo, né, professor? Que é aqueles erros gráficos, né, de grafia, aqueles erros que não exijam qualquer indagação. E essa retificação a gente denomina de erros evidentes. Por quê? Porque essa retificação administrativa, que é diretamente realizada no cartório, sem audiência do juiz, sem audiência do Ministério Público, que foi essa grande também alteração da Lei 13.484, ela deve ser comprovada com documentos. O erro deve ser evidente e não deve ter uma maior indagação. Por quê? Porque se tiver uma maior indagação, uma necessidade de dilação probatória, a gente cai no artigo 109 da Lei 6.015, que é aquela que exige, então, a sentença judicial. Tá? Então, assim, o primeiro inciso, ele trata justamente desse aspecto. Bom, o nome da minha mãe está errado no meu assento de nascimento. Verifiquei o erro, vou ter que fazer o procedimento de retificação. Tá no meu assento Lourdes, só que o nome dela é Lourdes. Como é que eu provo? Esse é outro caso, né, professor? Como é que eu provo? Qual é o documento que faz provar o nome da minha mãe? É a certidão de nascimento dela. E esse erro é evidente porque ele é meramente comprovado por documento, pela certidão de nascimento dela. E, claro, possivelmente pela certidão de casamento, também para comprovar a alteração do sobrenome. Então, é possível, esse inciso 1 é o que traz essa possibilidade que a gente também vai trazer ao longo aqui da live, especialmente a retificação para fins de cidadania, né? É isso. E é justamente por essas hipóteses, assim, em que não há uma necessidade de uma dilação probatória. É Então, evidente o erro. a primeira coisa que a gente tem então que separar é que quem vai estudar retificações tem que saber que tem o 109 e o 110. Tem os dois ali que são irmãos que estão na lei, o 109 e o 110. O 110 é totalmente extrajudicial e o 109 vai ter que ir para o judicial. Então, qualquer pessoa que vai estudar retificação, ela vai ter que navegar por esses dois artigos. E no 110, que é a novidade que a Prof. Tati falou, exatamente são as hipóteses recentes, porque é de 2017, é recente, de retificação extrajudicial. Esse do Lourdes, eu já vi constar Lourdes e era Lourdes, né? E aí também Uhum. constar, então o nome dela era, na verdade, Lourdes, né? Com U. E aí no registro Uhum. saiu Lourdes, tá? E ela assinou Lourdes. É assim, é uma loucura, né? Assina diante da terceira hipótese ainda. Então, a gente vê muito disso aí. Essa primeira hipótese, então, Tati, é errevidente. Errevidente, né? Errevidente é a primeira hipótese. E aqui no errevidente não dá para encaixar prenome, assim, né? Prenome já não dá para entrar aqui. Aquele do ridículo e coisa, né? Aquela já é uma outra hipótese, né? É, na verdade, só quando se trata de erro de grafia mesmo, né? Que a gente pode Uhum. comprovar documentalmente.
Mas tem Por outras exemplo, hipóteses ali. no registro de casamento, eu vou casar, caso, e no registro de casamento o meu sobrenome sai diferente do meu nome na certidão de nascimento. É o caso clássico, né? Dá para corrigir Claro, nesse inciso. Perfeito. Segue exatamente. embora. Até hoje em dia a gente verifica mais erro de digitação, né? Antigamente escrito não ocorria tanto assim, né? Mas hoje erro de digitação, colocar dois S, um S, troca mesmo, aí é possível, e aí é uma retificação de prenome, né? Porque você vai estar retificando, mas na verdade se trata meramente de erro gráfico, né? E que a gente vai ver muito ali na retificação para fins de cidadania, né? Mas vamos lá, pessoal, estão acompanhando? O inciso 2, ele trata do erro na transposição de elementos de ordens judiciais para o assento ou para a verbação. Então, seria aquele caso que eu recebo um mandado judicial, e aí eu vou fazer, por exemplo, uma verbação de divórcio no assento de casamento, e na hora que eu estou fazendo, eu coloco uma numeração do processo errada, ou uma vara, ou o nome do juiz de forma errada. Ali também é uma questão de erro evidente, né? Eu tenho mandado e só estou transportando e transportei de forma equivocada. Cabe a retificação totalmente administrativa sem problema algum, tá? Perfeito. Terceiro inciso. Inexatidão de ordem cronológica, de numeração de folha, termo e data de registro. Esse também, professor, é um caso que ocorria muito no passado, né? Como os livros eram escritos, né? Às Meu Deus. vezes você ia para a próxima numeração e pulava uma folha, pulava o número de termo. Eu encontro muito problema, por exemplo, quando troca o ano. Eu vou fazer a data do registro de 1976, 1º de janeiro de 1976. E aí tá lá com a ideia do 1975 na cabeça e coloca 1975. O erro, ele se torna evidente também, a gente pode fazer sem problema algum na via administrativa. Aqui tem uma questão só Pode falar. para encaixar também. Eu já trabalhei em alguns cartórios. Eu sempre estive no meu cartório. A vida inteira eu estive na minha comarca. Mas eu já fui designado em outras ou interventor em outras, né? 23 anos ali no balcão, então já circulei. Mas aí eu já cheguei numa comarca que tinha um livro e o oficial, como você falou, pulou o número do registro, né? Então o registro era o número 1000 e ele, em vez de ir para o 1001, ele foi, por algum motivo, para o 1004, né? E ele seguiu. Lá na frente, 20 registros depois, ele se tocou disso. E aí ele pegou, era tudo feito à máquina, ele apagou todos os números, ou passou aquele corretivo e alterou todos de novo para seguir a sequência. E daí quando eu chego, anos mais tarde, né, a pessoa vem e diz assim, eu quero essa certidão. Daí tu olha ali, registro 1005, daí tu vai lá, é o 1001, né? Então, tu fica assim chocado. Mas essas coisas também aconteciam. Pior que isso ainda, para dar mais um exemplo, isso aconteceu no meu cartório antes de eu tomar posse. Quando veio a lei 6015, que entrou em vigor em 76, o pessoal, na época, trabalhando, tinha que entender, né? Não tinha internet, não tinha nada. Então, alterou a lei agora, alterou a lei, né? E aí, no meu cartório, eles zeraram a numeração. Então, eu tenho o livro A1, A2, A3, A4, até o A20, e aí começa A1, A2, A3. Então, eu tenho o livro A1 e livro A1, A2 e A2, A3, sabe? Que loucura isso, né? E aí tem que conhecer o teu acervo, né? Tem que conhecer o teu acervo, mas eu tenho essa alteração no meio do caminho, assim. Incrível, incrível. Que implica, né, professor, até na questão da matrícula, né? Porque vai gerar uma certidão com uma matrícula, né? E aí, às vezes, tem esse erro de folha, erro de termo, e aí muda a numeração da matrícula da certidão. Então, são coisas que a gente vê na prática, porque é engraçado que quando a gente olha lá na 6.015, a gente olha nos códigos de normas, diz que não pode ter borrões, né? Não pode ter emendas assim que não forem ressalvadas. E na prática a gente olha os livros antigos e o que tem é isso, né? Muitas emendas, borrões. Ou tu pega um livro antigo, assim, que tu chega lá, tu abre o livro, tu vai olhar o registro, aí tinha um 0, né, na data, assim, o cara fez uma perninha, fez um 9. Daí tu olha que tem uma perninha ali, né? Tu olha que tem uma perninha. O que tem nesse livro aqui, né? Então, o oficial, por algum motivo, errou e
faz uma alteração manual, né? Manual. E tu olha o livro, fica chocado com aquilo, como tu vai fornecer. Uhum. Show de bola. Show. A vida como ela é, né, Tati? A vida A como ela é. vida como ela é. E aí É. a gente tem que saber lidar, né? Ó, nem tudo a gente pode também seguir a letra fria da lei, né? Porque a gente tem que considerar as situações do passado, né? Tati, já Mas vamos lá. passamos do cem em sala conosco. Olha que coisa linda a Opa, nossa. E aí, 110 coisa pessoas. linda. Obrigado, pessoal. Obrigado. Compartilhe Obrigada, nossa live aí no pessoal. aviãozinho. Obrigado por estarem conosco nessa manhã aí maravilhosa. Vamos seguir. Vamos lá. Vamos seguindo, vamos seguindo. Bom, a quarta hipótese seria aquela ausência de indicação de naturalidade e do local de nascimento, né? Quando se tem expressamente. Essa questão da naturalidade, ela passou a ser requisito obrigatório, né? Com aquela inclusão da Lei 13.484. E aí, a gente sabe, né, que é possível indicar a naturalidade à residência da mãe, ou então o local de nascimento do filho. E aí, só para fazer um parênteses, professor, aqui no Código de Normas, eles incluíram a possibilidade de indicar a naturalidade à residência do pai também, Ah, é? tá? De forma diversa, exatamente, de forma diversa da Lei 6.015, mas trouxe essa possibilidade. São E Paulo. aí também, São Paulo, São Paulo. E aí também aquela situação muito comum, que também é retificação para elevação de distrito para município ou para alteração de nomenclatura, né? Que a gente sabe que a realidade é que os livros antigamente, muitos municípios não eram emancipados, eram distritos, né? E hoje, se a parte requerer, se for da vontade dela, é possível a gente fazer essa retificação para constar como município, sem Exato. problema algum. Esse eu tenho esse caso aí bastante. Eu substituí uma vez um município de Alegria, então lá dizia, todos os livros dizia assim, Vila Alegria, município de 3 de maio. E aí a Vila Alegria hoje é município. E daí quando sai a Uhum. certidão, no registro sairia Vila Alegria, município de 3 de maio. Aí tu coloca lá na retificação, a Vila Alegria passou a ser município conforme lei número tal, tal, tal. Tá assim, né? Exatamente. O documento comprobatório seria a lei municipal que emancipou, né? É isso Perfeito. aí. E Magnífico. aí, professora, a gente traz uma primeira questão controvertida, que ela Ai, está meu Deus. prevista já. Tenho até medo quando tu fala isso, questão Até já controvertida. puxei meu cabelo para trás aqui. A primeira questão controvertida, professora, é porque no caput do artigo 110, ele trata justamente de a retificação seja de ofício ou a requerimento do interessado. Bom, de ofício seria aquela realizada pelo próprio oficial, nas circunstâncias que não necessita, né, da apresentação de um documento comprobatório. Então, esse caso, por exemplo, do erro da transposição de elementos de um mandado por uma averbação, é um caso que não precisa, a gente já está com o próprio mandado lá no cartório. O erro da cronologia também, de numeração de termo, de data, também ela pode ser realizada de ofício pelo oficial, não tem problema. A questão está com o interessado. Quem é o interessado, professor, para solicitar, para requerer essa retificação administrativa? E aí, pessoal, para tudo, né? A gente, para todas as registros de imóveis, registro civil, a gente sempre fala, bate nessa tecla. Olhem os códigos de normas dos seus estados. Porque tem código de normas, professor, que ele especifica quem são os interessados. Tem código de normas que não especifica. E, por exemplo, o Estado de São Paulo, ele não especifica quem seria o interessado. E aí, inclusive, aí a respeito disso, a Corregedoria aqui de São Paulo, ela já sedimentou um entendimento, até recentemente, através de um pedido de providência, que foi mais ou menos o seguinte. A filha, ela queria, até acho que aquilo, inclusive, para fins de cidadania, retificar um assento de nascimento, de casamento da mãe dela, dos pais dela, alguns dados. E aí, a Corregedoria, ela sedimentou o entendimento de que eles estão vivos. Bom, se eles estão vivos, os interessados para requerer a retificação do casamento são os próprios titulares dos seus dados no seu próprio registro. Porque, veja bem, ela vai requerer a retificação administrativa como filha, eles estando vivos, eles nem vão saber, inclusive, não vão ter nem conhecimento acerca disso. E aí a Corregedoria Geral de Justiça, ela inclusive, ela fundamentou que havia carência, o interesse de agir nesse caso. É como se Então,
alterar o meu registro de nascimento sem eu saber, né? Pai, eu vou lá corrigir. Por que? Né? O registro é meu, né? O meu nascimento. Exatamente. Então, por conta disso, hoje, assim, analise as situações de cada código de normas de cada estado, mas também teria que considerar essa questão de interessado ser aquele próprio titular do seu registro. Claro, se eles estão vivos, né? Muito. E a segunda questão controvertida, professor, é a questão dos emolumentos. E Uhum. também nós temos os grupos de registradores civis e sempre tem o questionamento das pessoas a respeito disso. Por quê? Porque a retificação, o que dispõe a Lei 6.015? Inclusive, expressamente lá no parágrafo 5º. Ela dispõe que, sendo erro do oficial, a gente não pode cobrar emolumentos para fazer a retificação. Isso quer dizer que, não sendo erro do oficial, seria possível. Isso quer Uhum. dizer também que, se sua tabela de emolumentos do seu estado prevê o procedimento de retificação administrativa como uma hipótese de cobrança de emolumentos, está lá, retificação administrativa, tal valor. Se sua tabela de emolumentos tem essa previsão, você tem que fazer a cobrança dos emolumentos. É uma questão controvertida? É. Só que o que se tem se alinhado é mais ou menos nesse sentido, porque a gente bem sabe, né, professor, que emolumentos é um tributo, da espécie taxa, que a gente Uhum. não pode isentar senão em virtude de lei, né? E nesse caso só há previsão para quando há o erro do oficial. Porque muitas vezes a pessoa pode declarar uma informação errada, ou ela pode apresentar um documento errado e a gente seguir o assento de acordo com aquele documento. E É. aí, para aqueles que não têm condições de pagar, o que restaria é ele procurar a retificação judicial com a assistência judiciária gratuita. Exatamente. Se houve erro do oficial, a retificação é gratuita. Agora, quando há um erro da própria parte, ou que veio trazendo o documento errado ou declarou algo errado, aí já não há como isentar, porque a lei exige a cobrança. E eu já tive casos, e esse é muito perigoso. Nossa, registra o óbito, e aí, na hora de declarar a Uhum. profissão, daí o cara diz assim, não, o pai era do comércio. Beleza. Daí ele não era do comércio, ele era agricultor, mas por algum motivo o filho quis falar que era do comércio, sei lá se era mais, né, mais chique, né? Não sei. Daí ele vai no sindicato tentar a aposentadoria, daí, ó, aí a certidão de óbito do pai, quer aposentar o pai. Não, mas aqui consta que é do comércio. Daí ele volta lá, vocês erraram, Erraram porque o pai é agricultor. E aí eu já instruí meus funcionários a perguntar 3 vezes. Você tem certeza que é do comércio? Você tem certeza? Tenho, né? Daí não tem mais o que fazer, tá? Por quê? Porque muitas vezes a parte também vem de má fé, né? A pessoa, né? Não, eu vou botar agricultor ali, sabe? Porque isso faz prova, né, Tati, depois, né? Muitas pessoas vêm ficar no cartório. Eu fui testemunha num casamento em 1986. Vê aí, eu vou lá, tá lá. E daí lá o cara, quando ele foi testemunha, na qualificação dele constou agricultor. Ele pega aquilo lá e vai para encaminhar sua aposentadoria. É isso. Então, o que as partes tentam fazer? Quando elas descobrem isso mais tarde, eles tentam alterar retroativamente. Não dá, porque aí envolve uma questão pior, né? Nossa, envolve até crime. E eu já tive casos que o cara chegou e disse, olha, eu fui testemunha em 1990, num casamento. Tá bom, tá aqui. O senhor, na época, a sua qualificação do comércio. Não, eu era agricultor, tem que arrumar. Eu disse, não, faz 20 anos já que está isso aqui. Como é que eu vou arrumar agora? Né? Então você Exatamente. tem que cuidar quando vai declarar, porque depois que você declarou, depois que você lançou a flecha, daí já não tem como buscar ela mais, né? Então, veio lá, declarou que é do comércio, aí depois, por causa da aposentadoria, eu vou lá declarar que é rural. Muito perigoso essa questão. Muito perigosa essa questão. E assim, quando a gente se depara com uma situação de um assento antigo, não, se você quiser alterar, via judicial, aqui não tem possibilidade. O problema é quando acontece de forma imediata, né, professor? E é bem isso, a gente pergunta 3, 4 vezes. Porque eu vejo muito problema nesse sentido com o assento de nascimento
a genitora, ela declara que é do lar, passa Uhum. 2, 3 dias, ela volta e diz assim, eu sou lavradora. É, Porque lavradora, ela consegue o benefício, né? é, Da maternidade. Aí eu já digo imediatamente, assim, no tempo de nascimento, ó, você é do lar, você não ajuda seu marido na, na, na lavoura, né, na agricultura? Ah, não. Ah, então tá. Isso não pode ser alterado depois, do lar, né? isso aí. E porque realmente é crime, né? Então, quando as partes voltam para refazer a retificação e a gente vê que elas estão agindo um pouquinho, assim, na má fé, eu já falo, ó, não é possível fazer por via da retificação administrativa, infelizmente, inclusive se você não for lavrador e você está requerendo, você vai estar incorrendo em crime, né? E É, aí a e pessoa já. a gente sabe que alguns oficiais andaram fazendo essa alteração, e por isso que hoje os juízes estão pedindo, em alguns casos, fotocópia, xerox do livro, para ver Tem. se realmente constava que era lavrador. Eu já tive essa situação, o juiz dizia, solicito xerox do livro. Aí eu disse, mas xerox do livro? Fiquei assim. Daí eu fiquei sabendo, não, já teve casos, está acontecendo, que os caras alteraram. Disse, meu, pode mandar o xerox todo, não tem problema nenhum, não altero nada. Mas, então, veja, aí começa a ficar uma questão que tem que provar por cópia, né? Isso acontece também na prática, né? Sabe que eu estava vendo ali, só fazer um parêntese, o pessoal colocando que tem registro, tem 4 filhos num registro, o pessoal colocou ali, eu achei tão interessante. Só para explicar por que acontecia isso. Antigamente, o cartório ficava, às vezes, 30, 50 quilômetros, né? O cartório de registro civil. Então, o cara tinha lá os seus 4, 5 filhos e nunca registrava, nunca. Para que registrar? Batizar, sim. Batizar, sim. Mas registrar. Aí um dia, não, tem que registrar. Daí ele ia no cartório, levava até as crianças, e aí vinha lá fazer os 5 registros. Então, daí eu tenho Uhum. um do lado do outro, assim, e aí os anos, já passados os anos, todo registradinho. E, em alguns casos, como a colega citou ali, o registro eram feitos, e erroneamente, 4 filhos num termo só. Uhum. Era quase uma ata, né, Tati, do que aconteceu, né? É Quase. quase. A gente vê de tudo, e aí a gente tem que procurar tentar sanar, porque como é que vai tirar uma certidão dessas depois, né? Como vai tirar a certidão de 5 filhos com a mesma numeração de termo, livro e folha, né? Inclusive É, tem o debate sobre isso, de averbação saneadora. E aí, isso, inclusive, eu vou trazer no curso. Tem legal. vários aspectos que a gente sabe que não tem como trazer todos aqui na live, né? A gente traz aquele apanhado geral bem interessante. Mas tem essa averbação senadora é uma que eu vou trazer no curso também de questão controvertida. Traz, sim, traz, é ótimo. A Tati está fazendo a elaboração de um bloco que são questões polêmicas, controvertidas do registro civil. Então, ela já está preparando para gravar, o pessoal do curso vai ter esse módulo. Então, assim, a gente não vai chegar ali, o registro civil, isso, a teoriazinha. Não, isso todo mundo aqui já tem uma noção. Então, nós vamos direto, né, aonde a coisa ferve, né, que são os pontos, Exatamente. é onde a É Tati onde vai. o registrador vê os problemas, é onde os advogados veem os problemas, onde os cidadãos veem o Isso problema. aí, Isso perfeito, aí. magnífico, vai ser ótimo. Vamos lá, o que mais nós Vai, temos? vamos. Então, a gente trouxe essas 5 hipóteses do artigo 110, mas a gente sabe, professor, que tem outras hipóteses previstas na Lei 6.015 e também provimentos do CNJ, e que trazem a possibilidade de retificação do prenome, né, professor? O Nossa, prenome que, de regra, não é imutável? é para ser, né? Imutável, né? Prenome, lembrando que o nome ele é um conjunto prenome e sobrenome. Lembrando os mais jovens que sobrenome é uma coisa moderna, antigamente se chamava patronímico e antigamente se chamava apelidos de família. Então a gente tem apelidos de família, patronímico e sobrenome. E hoje a gente tem prenome e sobrenome. Prenome pode ser simples ou composto. Ana ou Ana Lúcia, né? Então, o prenome com o sobrenome, nós temos o nome. O prenome, ele é imutável em regra, não deve alterar, não deve alterar. Mas existem casos que a lei permite, e principalmente quando o oficial não se apercebe que aquele prenome induz ao ridículo.
ao ridículo. Então, é muito subjetivo isso, né? Aqui é muito subjetivo. Existem casos também que o nome, depois de um tempo, torna-se ridículo, tá? Pelo costume popular. Também pode se alterar. Então, esse é extremamente delicado. Tu já impugnou algum nome, Tati? Tu já disse esse não? Tu já teve essa experiência? Não, Não. eu já, na verdade, assim, de forma muito meiga e querida, eu já, assim, orientei, assim, olha, talvez não seja tão legal, né? Eu lembro que na época era muito Y, era poucas vogais e muita consoante. Isso é bem E eu comum, falei né? assim, será que ele não vai, assim, trazer um problema pro seu filho? Ele vai ter que sempre soletrar, né? Isso aí. Sempre soletrar, sempre. Ó, trancou um pouquinho o meu sinal, trancou um pouquinho a internet no Brasil. Aí, voltou, voltou. Sempre soletrar, tu ia falar, né? Então, aí traz problemas para criança, para adolescente, para depois futuro adulto, né? E ele passa a não gostar do nome, realmente. Ou a criança tem que sempre, como você falou, ficar soletrando como é o nome dela todo, né? E às vezes a pessoa não sabe ler. Mas existe assim alguns casos muito interessantes na cultura brasileira. Tem um nome que é um nome bonito, mas que o governo, na época de carnaval, fez uma propaganda que gerou um constrangimento no nome. Tá? Então, os mais jovens, talvez, mais jovens que eu digo, da idade do meu filho, não sabem. Mas teve uma propaganda do governo infeliz, propaganda infeliz, infeliz, infeliz. E você botar no YouTube, você quer, bota no YouTube. Bota assim, ó, Braulio Propaganda Carnaval, para ver o que o É, governo fez. O governo pegou e fez uma propaganda de um cara que ia para o carnaval e queria manter várias relações, então ele tinha que usar preservativo. E ele conversava com a sua genitália, que ele chamava então de Brau, por causa do preservativo. É assim, uma coisa esdrúxula. E daí a propaganda foi ao ar, mas assim, não ficou 2 dias no ar e todos os Braulios do país se reuniram para quebrar tudo, né? E aí tiraram do ar. Mas ainda está no YouTube. Então, hoje, quando isso acontece, a família não sabe, coloca o nome da criança de Braulio, não dá nada. Mas às vezes chega na escola, meu pai falou de uma propaganda. Daí a criança passa a sofrer bullying, tem decisões bastantes para retificar e alterar esse prenome. Tá? Então, isso foi um caso que depois que o nome já era clássico e consagrado, esse nome histórico, ele foi atingido por um ato do governo, né, e acabou criando esse problema aí. Incrível, de né? constrangimento, né? E as pessoas não esquecem, né? A verdade é essa. E Não, aí, é assim, não esquece. então, Tem professor, vários nomes assim que atingem de cheio, né? Sabe que naquele livro do Walter Seneviva, não sei se tu chegou a ler aquele, deve ter lido, claro, uhum, era o de David uhum, Comentada, aquele clássico antigão, né? Ele cita uhum, ali, de São Paulo, que o sobrenome era Tanaka, eu acho. Tanaka. E aí, uhum. o nome da criança, os pais colocaram, acho que eram de origem japonesa, não sei, né? Deus me livre errar aqui, né? Mas botaram tipo Kumio. Kumio. E aí, na chamada, a professora falava Kumi o Tanaka, em vez de Kumio Tanaka. Kumi o Tanaka. E aí passou um constrangimento enorme, não se aguentou, o guri conseguiu judicialmente alterar o prenome, porque criava um constrangimento. Interessantíssimo também, o caso está documentado. E para finalizar, que eu já estou te atrapalhando, tem os Não, mas sobrenomes indígenas, que alguns oficiais entendiam na época que nome indígena expunha o ridículo. E a Justiça Federal, e aí aquela dúvida, se o oficial se nega a registrar um nome que é indígena, qual é a suscitação de dúvida? Vai para o juiz diretor do foro ou vai para o juiz federal que cuida dos índios? Interessantíssimo isso. Tem duas correntes de novo aqui, tá? Mas a Justiça Federal se pronunciou nesse caso e disse não. Indígena não é nome ridículo, é um nome culturalmente aceito por aquela comunidade. Genial. genial, perfeito. E aí, professora, a gente tem a hipótese de retificação de prenome administrativa e hipóteses que são judiciais.
E eu trouxe aqui 3 hipóteses para falar das retificações administrativas. Bom, a primeira é aquela que a gente já estava comentando, bem tranquilo, artigo 110, inciso 1º, que traz aqueles erros gráficos evidentes, né? Apresenta o documento comprobatório, beleza, podemos realizar a retificação. A segunda, professor, é outra que também uma questão controvertida, especialmente porque os códigos de normas dos estados, eles prevêem de tudo que é jeito, tá? Tem bastante códigos de normas que prevêem de uma forma, códigos de normas que prevêem de outra, enfim, é uma salada mista, né? Que é a alteração do prenome no primeiro ano da maioridade civil. Está previsto no artigo 50 e lei 6 da 6.015. Inclusive, abram o artigo 56 aí, pessoal, porque a gente vai tratar dele e do artigo 57 junto. E aí, o que trata o artigo 56? O que ele possibilita? Ele possibilita que, no primeiro ano, após a maioridade civil, então, por exemplo, até os 19 anos de idade, é possível fazer a retificação administrativa do prenome, tá? E o que ele traz? Que é necessária a publicação na imprensa, e também ele traz a impossibilidade de prejudicar os apelidos de família, né? Os patronímicos, os sobrenomes. Essa alteração, pessoal, é do prenome, não é do sobrenome. Essa é a primeira questão que a gente deve se atentar. E o que tem o que está surgindo de novo, que está previsto no Código de Normas de São Paulo e do Código de Normas do Rio Grande do Sul, é que essa alteração ela seja completamente administrativa. O Código de Normas de São Paulo e do Rio Grande do Sul, eles prevêem que essa alteração, ela primeiro, não precisa ser motivada. Então, eu posso alterar de Tatiane para Letícia, porque eu simplesmente não gosto de Tatiane, adoro Letícia. Fiz 18 anos de idade e eu quero mudar. Segundo, não é necessária a sentença judicial, a autorização judicial, eu posso fazer diretamente no cartório. E é exatamente o que está sendo previsto no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Tá? Não há necessidade, basta publicar na imprensa e não prejudicar o sobrenome. E com base em quê? Qual é o fundamento disso? Basta vocês lerem o artigo 56 e o artigo 57 da Lei 6.015. Porque o artigo 56 ele trata justamente disso. A alteração, ela pode ser realizada no primeiro ano da maioridade civil e deve ser publicada na imprensa e não prejudicar os direitos, os sobrenomes. O artigo 57, que é logo em seguida, ele trata que após esse prazo, vai precisar de justo motivo, né? Essa alteração deve ser de forma excepcional, com audiência do Ministério Público ou com sentença judicial. Tá? Então, o que chega nessa conclusão? A conclusão que se chega é que só no artigo 57 é que exige a motivação e exige a sentença judicial. O artigo 56 não trata disso. Ou seja, conclui-se que seria possível, sim, no primeiro ano da maioridade civil, você alterar o seu prenome porque você quer, independentemente de audiência judicial, de sentença judicial. Mas a verdade, professor, é aquilo que eu estava mencionando, é que vários códigos de normas, inclusive a maioria, Goiás, Pará, Paraná, Bahia, eles prevêem ainda essa autorização do juiz. Seja pedindo que ingresse judicialmente, já uma ação judicial diretamente, ou seja, recebendo a retificação administrativa no cartório, mas com a condição de encaminhar ao juiz corregedor permanente. Então, assim, tem que analisar cada código de normas, mas o entendimento que vem crescendo, vem aos poucos prevalecendo, é justamente pelo próprio teor dos dois artigos, que é totalmente independente de audiência judicial e de motivo, né? Eu nunca fiz essa, e quando eu dou aula na faculdade e eu falo disso, normalmente meus alunos já têm 20, 21, né? Já estão no meio do curso. E aí, ou já estão com 19, né? E essa retificação é dos 18 aos 19, né? E daí eles falam assim, mas eu não sabia, podia alterar. Então o pessoal acaba sabendo mais tarde. Por isso que não dá nunca uma retificação dessa. Nunca dá. Exatamente, eu nunca fiz também. Eu nunca fiz também, já até orientei, não faz muito tempo que uma pessoa compareceu no cartório perguntando se era possível, que ele tinha 12 anos. Aí eu falei assim, olha, vem aqui no cartório quando você tiver 18 que eu faço procedimento para você.
E era um nome, assim, que não era feio, não era, era um nome bonito, comum, inclusive, e ele não gostava, ele queria alterar. Então, E são hipóteses. aí até eu já tive algumas judiciais, né, que alterou o prenome. Mas não que o prenome fosse assim ridículo. Não era isso. A pessoa simplesmente ela não conseguia gostar do nome, sabe? Acho que os pais juntaram assim uns dois, três nomes, né? Pegaram um pedaço do nome do vô, um pedaço do nome da avó, um pedaço do pai, um pedaço da mãe e juntaram. Ela não gostava do nome. Mas não que fosse ridículo, só era diferente. Mas ela conseguiu alterar. E aí o juiz determinou que alterasse o nome. E a minha dúvida, não sei como é que vocês fazem aí. Quando altera, tu dá a certidão com o nome novo. Mas tu deixa uma observação do nome antigo, deixa, né? Na verdade, aqui, pelo Código de Normas, não traz a observação do nome antigo. Apenas coloca que aqueles dizeres que está, inclusive, na Lei 6.015, que no assento contém elementos de aprovação. Né? É isso aí, isso aí. Somente. A pessoa teve uma alteração, né? E aí eu sempre fico naquela diferenciação, correção e alteração, né? Porque Uhum, alterar é uma coisa que alterou sem ter um erro, mas uhum, correção houve um erro, né? E aí exato. alguns quando se pede inteiro teor, claro, você tem que fornecer, né? Ó, no ano tal foi alterado, né? E aí, ou deixa só, existem elementos à margem do registro. Isso tinha que ser mais claro, esse regramento também, né? E fica Exatamente. não é o caso aquele que a gente vai falar na outra live dos transexuais, né? Que aí sim, não consta nada, nada a princípio, né? Nada, nada. Uhum, uhum. Eu até vou trazer essa como terceira hipótese, mas e trazer alguns comentários bem breves a respeito disso. Mas, na verdade, essa, até a questão dessa alteração do prenome, ela é uma questão de interesse público, né, professor? Uhum. Até, inclusive, acho que, acredito que foi, se não sei se foi a última, mas eu acho que a última publicação do professor Zeno Veloso, né? Professor Zeno, que era tabelião, uma grande pessoa, eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente e que a gente está torcendo também, né, para pronta Nossa, recuperação dele. Muito, ele é genial, genial. E ele trouxe, o último artigo dele publicado, pelo que eu vi, ele trata do nome no direito civil. E ele traz justamente isso, que o nome, ele é um direito e ele é um dever. Ele é um direito porque a pessoa tem o direito de usar, se identificar nas relações públicas, nas relações sociais, mas é um dever também porque há um interesse público nisso, né? Então, inclusive aqui em São Paulo, no Código de Normas, essa alteração no primeiro ano da maioridade, ele indica que nós, oficiais, ao final do procedimento, ao final da publicação na imprensa, né, esse interesse público, a gente também tem que encaminhar para os órgãos. Assim como tem lá no provimento da alteração em questão dos transgêneros, eles também uhum. preveram nessa hipótese da gente encaminhar os órgãos emissores de identidade, de passaporte, de título eleitoral, de CPF, a gente encaminha um ofício comunicando essa alteração. Mas, claro, a pessoa tem que ir buscar a alteração dos seus documentos pessoalmente. A gente só comunica para questão de ciência, né? Isso, interessantíssimo, interessantíssimo. E quais outros pontos tu trouxe aí? Vamos lá, tá muito boa. Eu tô Vamos gostando da lá. apresentação do nome aí, né? Vou subir ela para a plataforma, vou subir essa live para lá, né? Sabe? Ótimo. Que aí fica possível do pessoal também ver depois, né? Assistir posteriormente. E rever, né? Mas então, professora, eu estava trazendo das hipóteses administrativas, né? Que a gente pode fazer a retificação administrativa do prenome. A questão do erro evidente, a questão do primeiro ano da maioridade civil, e também tem agora com o provimento do CNJ, a questão do provimento 73 de 2018, a alteração do prenome e do sexo dos transgêneros, né? Então, hoje a gente já tem mais uma possibilidade que antes era judicial, porque a gente sabe que as possibilidades após o prazo de um ano após a maioridade civil, a gente tem que buscar a via judicial. Não é possível mais fazer pela via administrativa. E nessas hipóteses aí de exposição ao ridículo, nas hipóteses de proteção à testemunha, que são até hipóteses que estão na Lei 6.015, né, esparsas, a hipótese de adicionar ou substituir por um apelido público notório, né? Então, Uhum. aquela que a gente já está manjada, mas a gente sempre cita, que é da Xuxa, do Lula, né? Então, essas são hipóteses via judicial. Mas a gente tem mais uma que
que agora é administrativa, que é das transgêneros. E aí, para fazer a retificação dos transgêneros, pessoal, não precisa de redesignação sexual da cirurgia, não precisa de laudos médicos, não precisa de laudos psicológicos, a gente não pode condicionar nada disso. Basta a pessoa ter 18 anos, comparecer no cartório e requerer essa retificação do prenome do sexo. A gente tem que pedir toda a documentação, e novamente eu cito a questão da essencialidade do advogado, né, dele mesmo buscar, porque são todos os documentos, identidade, CPF, passaporte, título de eleitor, toda a documentação civil que ele tem de identificação, e também certidões, professor, certidão de protesto, certidão de distribuição dos foros da residência dele nos últimos 5 anos, né? Trazer toda essa documentação para a gente poder fazer a alteração. Por quê? Porque depois a gente vai oficiar novamente esses órgãos, né, expedidores, e também se eventualmente ele tem uma ação ou um protesto, a gente tem que oficiar esses cartórios para que não haja fraude, né? Porque... não só certidões, né? Isso aí, legal. Exatamente. Né? Perfeito, porque perfeito. eu sendo, vamos dizer, como uma concurseira, eu não posso ter uma ação criminal no meu nome, a pessoa é muito criativa, ele pode fazer essa alteração pensando que, né, eu vou conseguir uma certidão negativa para apresentar no concurso. E assim, em outras situações também. Então, é justamente para evitar esse tipo de fraude. E uma questão interessante, professora, bom, a alteração, a retificação do nome do sexo, eu posso fazer pela via administrativa. Mas e se eu desistir? Eu não passou uns anos, eu não quero mais, eu não me sinto nessa situação, não é a minha identidade, eu me enganei. Eu quero retornar o meu prenome, eu quero retornar o meu sexo. É possível pela via administrativa? O provimento 73 ele diz que é possível, só que daí a gente deve encaminhar para o juiz corregedor permanente. Ou então pela via judicial, né? É muito então importante. São várias... A questão muito legal. Não muda toda hora, né? Muda toda hora. Exatamente. Então essas são as hipóteses de que a gente vê, né? De retificação de prenome. Vou falar um pouco, então, esse tema eu acho também interessantíssimo. Na verdade, antes, né? Então, como a Tati bem falou, para fazer essa alteração quem é o trans? Né? O trans é aquele que fecha os olhos e ele é uma mulher por dentro. A cabeça dele é uma mulher. Sabe? E quando ele abre, ele está preso num corpo de homem. Né? Então, uma alma feminina num corpo de homem, é o que a jurisprudência sempre tratou. E aí, a forma de alterar isso, então, de corrigir isso, porque ele é uma mulher por dentro, quando ele fecha os olhos, ele se vê como uma mulher, corrigir isso, porque o registro, então, estaria errado, o registro está homem, porque ele foi julgado pela genitália quando nasceu. A forma de corrigir isso era um laudo psiquiátrico, uma cirurgia e uma sentença judicial. E isso era no mundo inteiro era assim. Então, era realmente muito complicado para uma pessoa que era trans conseguir chegar a corrigir o seu registro. Né? E aí teve, eu acho que 2016, se eu não me engano, se reuniram numa universidade lá na Europa e fizeram os princípios de Yogyakarta, que eram os princípios para defender essa questão da dignidade dos trans, e esses princípios circularam o mundo, que era o quê? Quem é o trans? É a identidade mental, psicológica, que é de uma mulher. E isso não pode ser sujeito a uma cirurgia corporal, a um laudo psiquiátrico e a uma sentença. Ele tem que ter o direito de falar, expor, olha, a minha identidade é de uma mulher. É isso. E isso, então, começa a passar pelo mundo, e aí aqui o Chile muda, e depois todo mundo não sabia como fazer isso, então e a Corte Interamericana de Direitos Humanos se manifesta, eu li toda a decisão para entender, e ela dizia, não, tem que ser no registro civil direto, vai lá. E daí depois os estados aqui começam a regrar, e alguns estados do Brasil pedem certidões negativas, e outros não. Negativas, hein? O cara não podia ter nada. Para corrigir a sua mente com o seu corpo, tinha que ter uma certidão negativa. E aí o CNJ vem... Não podia ter protesto, né? Então, nada de certidão negativa.
só certidões para a gente só organizar a casa. E aí permite essa alteração direto com o registrador, que passa a identificar, então. E aí a pessoa, ela vem e conversa, e diz, olha, realmente, eu a vida inteira me senti uma mulher, mas eu estou nesse corpo de homem, né? Mas eu não quero ter que fazer uma cirurgia para tirar a minha genitália, um laudo psiquiátrico de 2 anos, como era exigido, e ainda ir na frente do juiz explicar isso. Então ele hoje vem ao registro civil, e aí a função do registrador, olha, primordial, o registrador colhe essa vontade, faz um termo e altera o nome e o sexo. Isso aí é moderno. Foi no concurso do Rio Grande do Sul, caiu isso, né? Caiu essa questão dos trans na prova prática do registro civil, né? Polêmica, prova prática. Sensacional essa questão dos trans. E mais uma pontuação que eu vou fazer, tu falou antes dos apelidos. Lembra dos apelidos? Puxa, eu tenho um caso na família. Eu tive um tio que ele foi radialista muitos anos, muitos anos. Ele era o homem mais velho da minha família, irmão do meu pai. E ele foi radialista por mais de 60 anos em Pelotas, Rio Grande do Sul. E ele foi radialista e tinha um programa às 5 da manhã, Manhã Alegre, com Tufi Salomão. E um programa assim, e ele acabou até indo para a política em razão do programa dele, ele acabou se tornando vereador, depois ele foi deputado estadual, ajudou a elaborar a Constituição do Rio Grande do Sul, né? Faleceu faz 1 ano e pouco. E o meu tio, ele então, o nome dele era Teófilo, nome antigo, né? Teófilo. Ele foi o primeiro filho dos meus avós no Brasil. Meus avós vieram do Líbano para cá, desembarcaram em São Paulo e meu tio nasceu lá. E aí o primeiro, depois nasceu meu pai já em Bagé. Então, o primeiro da minha família foi o tio Tufi. Então era Teófilo, tá? Mas aí quando ele foi concorrer politicamente a um cargo, né, de vereador, de deputado, os votos na época eram escritos à mão. Então, as pessoas, quando iam votar nele, elas colocavam Tufi, e não Teófilo, que era o nome dele. Tufi Salomão. E os votos eram anulados, porque o voto era escrito na época. É a contagem. Então ele entrou judicialmente e pediu para colocar no nome dele, que era Teófilo Salomão, que colocasse o nome Teófilo Tufi Salomão. E ele conseguiu alterar o nome dele. E aí, depois disso, então, ele se tornou deputado e participou da Constituição do Rio Grande do Sul. Faleceu com 95 anos, faz 1 ano e meio, muito triste para nós. Mas, assim, eu tenho o caso na família de uma alteração do nome que trouxe um apelido notório, um nome notório da comunidade para si. Né? Ele foi um grande radialista que o Rio Grande do Sul teve e fez programa de rádio até os 85 anos, eu acho, sabe? De manhã cedo, alegrando muito as famílias lá de Pelotas e aquela região toda. Então, eu faço aqui o registro, né, e a lembrança, para não me emocionar muito, que ele trouxe Teófilo Salomão, né, o primeiro da nossa família nascido no Brasil, que é libanesa, a nossa família, por parte de pai. Teófilo Salomão ficou Teófilo Tufi Salomão, porque Tufi era como ele era conhecido. Muito legal, nossa, muito legal saber assim de uma outra, né, assim, da nossa, perto da gente, né, surpreendente. Você também não é por nada que é o professor Salomão, né? E que tem toda essa desenvoltura para falar, que deu umas aulas maravilhosas. Tá na família, tá no sangue. Está no sangue, né? Quem sabe é alguma coisa que sabe que de manhã, quando eu vou começar o programa, eu sempre antes eu tento ver se o sol já está nascendo, né? Eu chamo de programa agora, né? O programa Café da Manhã. Olhar o sol. Ali, a querida Mônica conheceu meu tio, falou ali antes, aqui que a tua mãe falou também, de Pelotas, né? Então, quando eu vou, eu faço... Oi? Sou natural de Pelotas. É natural de lá, né? Então, se tu foi um pouquinho lá, tu vai ver que o meu tio está em vários pontos de lá. E daí, eu sempre faço um agradecimento de manhã, antes de vir aqui, eu sempre peço que a audiência esteja junta, que a gente possa fazer um bom programa. E, por deveras vezes, vem a imagem do meu tio de manhã trabalhando. Coisa incrível, né? Coisa incrível. Muito legal. Muito legal essa história. Que bom compartilhar com a gente, viu?
Mas Vamos lá. então, até inclusive, falando aí da sua descendência libanesa, o que que a gente entra aí, professor, nas retificações para fins de cidadania? É isso. Muito controverso. É incrível, né? Incrível como o registro civil se tornou importante com as retificações para fins de cidadania. Você tem muitos casos aí? Tem alguns, aqui na a minha região, ela não tem tanta descendência assim, ela é mais para, ai meu Deus, Cidadania, né? esqueci não, esqueci a descendência aqui deles. Italiano. Aqui em Apiaí, que é a comarca, não, aqui é bem incomum, assim. Mas os poucos que tem, eles são. Me Aqui, esqueci, professor. aqui é Esqueci. italiano. Italiano e alemão é o que eu mais tenho aqui na minha. Né? Então eles. Isso. E aí eles fazem, enquanto tu vai lembrando, eu vou contando. E eles fazem. Japonês. Já Você acabou de falar japonesa e eu esqueci, é japonesa. Aqui na comarca em si é mais japonesa, mas na minha cidade já não é tanto. Ela já tem aquela cultura bem indígena mesmo. Ah, tá. E aí eles fazem. Eu não sei como é que é o japonês, mas o italiano ele tem que buscar todo o caminho, né, do ascendente que veio da Itália ao Brasil e que você nasceu. E aí você faz toda a ligação até o primeiro, né? E aí você tem que Uhum. arrumar os nomes, porque às vezes um sobrenome está diferente, né? E aí ele começa a retificar todas as certidões. É assim também no caso aí da tua comarca? Então, é mais ou menos no mesmo sentido. A gente sabe que cada estado estrangeiro ele tem as suas regras próprias e que, inclusive, eles vão alterando ao longo do tempo. Então, assim, para a gente, por isso que eu também estava mencionando, os advogados são de suma importância porque tem que ser uma coisa, um trabalho muito em conjunto, porque a gente tem que analisar as questões das normativas dos estados, né? Normalmente eles pedem todas as certidões, né? Desde aquele que inicialmente veio do Japão, né, ou enfim, da Itália, da Alemanha, de Portugal, até chegar ao requerente da dupla cidadania. E o que a gente vê, assim, que também demanda muita retificação é a questão dos abrasileiramentos dos sobrenomes, né? Isso é que trata também, além dos erros evidentes, porque na época era tudo por mera declaração, né? Às vezes eles vinham fazer os acentos e existia até aquela própria dificuldade do oficial entender o dialeto, né? Entender o que ele tá falando. Então, ali que vinha muitos erros, mas também a questão do abrasileiramento, até difícil de falar, né, professor? Aí, ó. Isso aí é. Então, uma Que, por exemplo, no italiano, a gente tem muitos casos de que eles vieram Giuseppe e chegaram no Brasil e resolveram colocar José no assento de casamento ou no assento de óbito, né? Então é Aham. aí que tem, né, essa necessidade de retificação. Porque tem que ter, eles exigem que tem que ter essa harmonia entre, entre todas as certidões, né? Não é possível que a certidão de nascimento dele contenha o nome e a certidão de casamento outro, inclusive às vezes até o sobrenome, né, professor? Sobrenome é muito comum de quando desciam do navio, eles falavam o sobrenome com aquela carteirinha de saúde do país que chegaram, né? E aí falava Davi, né? E o cara colocava David. Normal, né? Uhum. Sobrenomes que foram alterados. Aí você vai ver outro. Então, até que faz toda a ligação do sobrenome que está no registro de óbito, do registro de casamento, no registro de nascimento, aí no registro do pai dele, aí vai ter uma certidão muitas vezes da igreja, no meu caso aqui os italianos tinha certidões ainda da Cúria da Mitra, e aí depois vai levar para lá, para poder fazer a alteração. Então chega lá no consulado italiano, não, tá diferente, tem que arrumar. E aí começam todas as retificações, todas elas, né? Mas eu acho que esse tema, que é da cidadania, é muito interessante e traz isso na aula, porque nós já estamos com mais de uma hora de live. A nossa não nos larga, né? Ah, Não nos larga, não nos larga. Porque, se quiser contar até um caso prático, mas assim, acho que tem que levar para a aula isso, para quê? Porque a gente tem muito aluno que é advogado, né?
e aí eles veem ali como é que eu faço para retificar. Então seria bom a gente colocar até nessa plataforma um modelo de requerimento para levar ao cartório, né? Ó, requerimento para fazer a alteração, qual é, né? Que vai no cartório. Então, para facilitar. Então, a minha sugestão, já que você está gravando e gravando com maestria e está se dedicando, e eu estou muito feliz com isso, né? Que você deixe junto no teu material para os advogados um modelo de requerimento para ele buscar essa retificação, porque a gente percebe que tem muito aluno advogado que precisa um pouco mais dessa prática que a gente tem, que você tem, e vai ficar muito legal essa aula aí. Nossa, vai ser disputadíssimo. Exatamente. Vai porque tem muita questão controvertida. Eu, por exemplo, eu trouxe 4 aqui, só 4 para falar. Em Vamos razão lá. do tempo não vai ser possível, mas assim, só para vocês terem uma ideia, são 4 levantamentos que eu trago. O primeiro deles, é preciso retificar todos os assentos? Por exemplo, eu não vou precisar do assento de casamento, eu só vou precisar do assento de nascimento. Só que eu, oficial, verifico que o prenome dele, que ele está retificando, ele teria que retificar, será que no nascimento ou no casamento? Ou no óbito, vamos dizer assim, que tem as 3 certidões. Ele só quer no nascimento, mas eu, como oficial, não deveria exigir a retificação nos 3? Essa é uma das questões. Outra questão, eu posso aceitar como oficial para fazer a retificação a certidão de batismo? Existem hipóteses que sim, que é possível, mas existem hipóteses que não. E é justamente isso que o professor estava falando. A gente tem que analisar o estado e a época que ele se enquadra. As decisões aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive de outros tribunais, é nesse sentido. Inclusive no Brasil. A gente sabe que a gente pode aceitar as certidões de batismo quando não existia a obrigatoriedade do registro civil. E a obrigatoriedade do registro civil ela passou a existir em 1888. Então, as certidões de batismo, que eram aquelas realizadas nas paróquias, como você bem mencionou, a gente pode aceitar. Inclusive, a obrigatoriedade do casamento ela foi a partir da proclamação da República, em 1889. Então, a gente tem que também saber essa questão das datas para a gente poder aceitar. A professora é uma historiadora, ela conhece a história do negócio, viu? Tão jovem conhece a história, coisa linda, que maravilha. A gente tem que se obrigar a conhecer, né, professor, também. Porque os tribunais entendem que o batismo, a certidão de batismo, não serve como prova para fazer a retificação administrativa quando já havia essa obrigatoriedade, porque ele carece de fé pública. Agora, quando não tinha essa obrigatoriedade, daí é possível essa retificação, sem problema. E interessante também mencionar para os advogados, assim, para as partes que estão procurando isso, é que é possível você buscar um cartório. Você não precisa ir buscar retificação em cada cartório para os seus respectivos assentos. Você busca, formula, e aí a ideia é muito boa de fazer esse requerimento mesmo no curso, né? Além dessas outras questões que eu vou trazer controvertidas, eu vou também trazer essa espécie desse modelo de requerimento, sim, ótima ideia. E pode ser dirigido a um cartório só. Então, esse cartório ele vai fazer essa distribuição através da nossa central. A gente, do cartório emissor da certidão, nós vamos receber. Se a gente deferir a retificação, a gente averba e já encaminha de volta a certidão que vai ser impressa lá. Então, isso facilita bastante, né, professor? Muito, 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 muito. É importantíssimo. Acho que faz esse procedimento aí na tua aula, que isso vai ser um estouro. O pessoal vai adorar, porque, olha, a carência é enorme, tu tem conhecimento, faz um pouco dessa parte histórica que é linda e traz isso aí. Tem mais casos práticos ou não? Como tu está? Ou não? Então, agora eu estou sem nenhum caso prático, né? Mas já teve em relação assim, documento, porque é aquilo que a gente estava mencionando. Eu preciso retificar o nome da minha nome da minha avó no assento de nascimento. Como é que eu comprovo? Eu comprovo o nome dela com o assento de nascimento dela. Ah, mas ela é italiana. Você vai ter que buscar a certidão de nascimento italiana. Tá, então eu vou apresentar a certidão de nascimento italiana? Não, você vai ter que fazer o apastilamento dele, ou a consularização para os países que não estão signatários da convenção, né? Mas a regra é o apostilamento, a tradução pública e o registro no cartório de títulos e documentos. Então, geralmente, vem os pedidos e esbarra um pouquinho aí nessa questão, porque tem que
solicitar, né, certidão, fazer o apostilamento demanda mais um tempo, né? Apostilamento é uma questão importante também, né? Eu faço apostilamento. Ontem eu estava conversando com a outra professora do curso, a Daniela Belaveira, a gente faz apostilamento e também é algo interessante para se abordar e tratar. Muito legal. 7h47, 1h10 de live com essa professora sensacional, que é a Tati, e que muito civil e notas. Me ajuda nessas quintas-feiras com o café com o registro civil. Eu vou ter que interromper, porque eu podia ficar o dia aqui falando de registro civil contigo, não tem, né? E a nossa audiência não larga, ela não larga. Está lá 103, 104, 110, 102. Não nos larga, não adianta. Então, assim, pessoal, prometo mais lives com a Tati, tá? Mais lives com ela para mostrar mais questões do registro civil e mais questões assim, na prática, como que é, né? Como que é a vida real, a vida real. Deixa um abraço para a audiência aí, Tati, que nós estamos chegando ao fim. Obrigada, pessoal. Obrigada por todo mundo ter a paciência de escutar, né? Espero que eu tenha atingido as expectativas de todos. Desejo um bom dia para todo mundo. Se tiverem dúvidas, quiserem mandar no meu Instagram, no direct, fique à vontade, porque eu tinha alguns pontos mesmo controvertidos para trazer, mas eu fico também a dica para vocês comprarem curso do professor Salomão e assistirem lá, porque vai ter muitos outros pontos controvertidos, não só para a questão de cidadania, professor. Mas, por exemplo, é possível retificar naquelas hipóteses dos regimes de bem sem pacto, na alteração da lei do divórcio? É possível fazer a retificação direta no cartório? Então, assim, ó, tem bastante questões controvertidas que eu vou trazer no curso e eu conto com vocês. Agradeço muito, imensamente, professor, pela oportunidade de trazer também um pouco de registro civil, matéria que eu amo registro de imóveis, amo tabelionato de notas, mas o registro civil, ele tem um aconchego aqui no meu coração. Então, bom dia, professor, bom dia a todos. Genial, e ó, eu já faço a promessa aqui que em maio, no máximo maio, nós vamos fazer um aulão de registro civil ao vivo com a turma. Convidar todo mundo um aulão de registro civil ao vivo num sábado de manhã, vamos marcar com antecedência e todos os professores juntos, e aí vamos tirar dúvidas, botar na comunidade as dúvidas, porque a gente ama demais o registro civil. Essa é a verdade, sabe? O registro civil, ele está sempre no nosso coração. A gente adora, ama imóveis, notas, tudo. Mas o registro civil é aquele carinho a mais que a gente tem, né? Aquela coisa diferenciada. A gente não sabe explicar a forma desse amor pelo registro civil. É isso aí. Obrigado, Tati. Muito obrigado pela companhia hoje. Pessoal, obrigado demais pela companhia de vocês que estiveram junto conosco aí nessa 1h12, né, de live. Muito obrigado e até mais. Até mais, até mais. Tchau, tchau.